Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Kelly e este canal foi criado para você que, assim como eu, tem o desejo de crescer na nossa fé católica. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um livro muito especial que é uma verdadeira relíquia da Igreja Católica, que é A Imitação de Cristo. Com certeza você já ouviu falar desse livro. Hoje eu quero partilhar com vocês 10 frases que mais me confrontaram quando eu estava lendo esse livro. Eu espero que de alguma forma também te ajude na sua vida espiritual. Então, sem demora, vamos começar. A primeira frase é essa: mais aproveita alguém suportar pacientemente os defeitos dos outros que viver só com os bons. Essa frase me deu um pouco de incômodo quando eu li, porque de fato é muito difícil você conviver com os defeitos de outra pessoa. Uma pessoa que pensa igual a você, que tem os mesmos desejos que você. É muito mais fácil você levar uma amizade, um namoro, um casamento, ou até, na sua família. Agora, você suportar pacientemente os defeitos dos outros, sabendo que isso que Deus está utilizando para te santificar não é fácil. No nosso trabalho, nas nossas relações, você olhar para o defeito de outra pessoa e suportar aquilo, conviver com amor com aquela pessoa, sabendo que aquilo Deus está utilizando para te santificar. Não é fácil. Deus se utiliza justamente dessas imperfeições para tirar o melhor de nós. A segunda frase é: preferes tudo agora ou perder a eternidade? Essa é uma daquelas frases que para o nosso coração quando a gente está lendo. Quantas vezes a gente quer tudo para agora, tudo para ontem? Paz, respostas, reconhecimento, amor, conquistas, prosperidade financeira. Aí vem Tomás de Kempis e nos lembra que o nosso alvo é a eternidade, não é essa terra. Se eu já estou querendo conforto aqui nessa terra, eu corro o risco de perder o que é mais importante, que é a salvação da minha alma. A terceira frase é: quem foge da cruz, foge também do prêmio. Essa frase com certeza me acompanha todos os dias. Quando eu olho para a minha vida corrida, para as tribulações que a gente enfrenta, eu e você, aí eu penso, não, Jesus passou pela cruz e Jesus ressuscitou. Eu, como uma filha indigna, eu também conseguirei passar por essa tribulação, porque aquele que me sustenta ressuscitou e ele me dá forças para superar esses desafios. E o meu prêmio final é depois dessa vida. Como se diz, não existe ressurreição sem a Sexta-feira Santa. É necessário passar pela cruz para ajudar na nossa santificação e alcançarmos o prêmio final. Então, nada de murmurar, algo que às vezes eu ainda faço. Respirar e seguir firme, com os olhos fixos no Senhor, que passou pela cruz, mas que hoje reina na glória eterna. A quarta frase de A Imitação de Cristo é muito forte. A paz verdadeira está no desprezo de si mesmo. Como assim? Me desprezar? Essa frase parece até um pouco agressiva, mas depois que a gente medita, a gente entende o que ela quer dizer. A verdadeira paz não está em se sentir aceita, querida, reconhecida pelos outros, mas está exatamente de parar de querer me colocar no centro. Na verdade, está no desejo de colocar Deus no trono do meu coração, para que Ele seja o centro da minha vida. Na verdade, é um convite à humildade, ao esvaziamento de si mesmo, à tentativa de chegar próximo ao coração de Jesus. O desprezo vai além da soberba e do orgulho, entendendo que essa vida tudo vai passar. A beleza, a riqueza, as alegrias, mas também as tristezas. Então, esse desprezar é parar de olhar para nós e olhar para Jesus. Jesus que passou uma das piores mortes aqui nessa terra e teve a ressurreição. Então, eu como filha de Deus, indigna, serva, eu também tenho que me desapegar das coisas desse mundo,
porque eu não sou daqui. Estou no mundo, mas não sou daqui. A gente tem que pedir a Deus a graça para que a nossa humildade aumente e que a gente não fique querendo buscar a estima pública e o reconhecimento. Mas, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, buscar o último lugar, porque o último lugar ninguém briga por ele. A quinta frase é maravilhosa. Não é muito saber que sacia a alma, mas o viver com pureza e simplicidade. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo, inclusive informações espirituais. Mas será que de fato nós estamos vivendo o mínimo que nós absorvemos e aprendemos até hoje? Essa frase me faz entender que é necessário buscar Deus no escondimento, na simplicidade, procurar viver no silêncio, na minha interioridade, no dia a dia, e não querendo demonstrar para os outros, querendo mostrar grandes feitos e grandes conquistas espirituais que eu alcanço, mas sim viver com Deus no meu dia a dia, nos meus pensamentos, no meu trajeto que eu estou sozinha, quando eu ajoelho no meu quarto para rezar, só eu e Deus, nós dois que precisamos ter esse laço de intimidade e não necessariamente estar demonstrando para os outros quais atos que a gente pratica, o que a gente tem feito, porque no final dessa vida tudo vai ser somente entre eu e Deus. A sexta frase diz: aquele que ama verdadeiramente a Jesus, ama a verdade e detesta o pecado. Agora que vem a parte difícil. Evita a vaidade e se alegra no desprezo. Essa frase, na verdade, desmonta qualquer tentativa de viver uma vida espiritual superficial. Primeiro, porque amar a Deus é incompatível com a vida de pecado, com a vaidade dessa vida, com a vida de mentiras. É um amor exigente que nos chama a uma vida de coerência. E quando ele fala em se alegrar no desprezo, me lembra muito dos santos que sabiam que a humilhação é o caminho da santificação e da purificação e não da rejeição. Quando a gente olha para um São Francisco de Assis, por exemplo, que abriu mão de toda a sua riqueza, da sua estima pública, da sua vaidade, do prestígio que ele tinha diante da sociedade para ir viver com os piores, daquela época, que eram os pobres, marginalizados, mas por amor a Deus, porque ele sabia que no pobre ele estava amando o próprio Jesus Cristo. Então era um amor tão grande por Deus que ele queria viver entre os irmãos mais pobres. Ele sabia que ali ele estava encontrando e amando o próprio Jesus Cristo. Olha que desapego total de si. Alguém que tinha tudo aparentemente nessa vida, mas encontrou o amor verdadeiro. E ele dizia: o amor não é amado. São Francisco foi uma das pessoas que aqui na terra mais amou Jesus Cristo, amou no próximo. É muito lindo, né? Para a gente olhar para a nossa vida hoje e dizer que a gente deseja esse desprezo, que a gente tem coragem de encontrar com o próximo. Muitas vezes a gente passa por um mendigo e a gente olha com um olhar meio torto ou dá um jeito de desviar. Imagina olhar para as pessoas marginalizadas e ali encontrar o olhar de Jesus. Como seria bom se a gente conseguisse alcançar essa graça, né? A frase 7 é muito forte. Ela diz que a gente poderia aproveitar muito mais se nos desapegássemos da consolação humana. E essa frase fala muito ao meu coração de mulher, que sempre está desejando esse tipo de consolação, um elogio, ser compreendida, acolhida, se sentir amada, se sentir querida, receber carinho. Mas e quando a gente não tem isso? E quando isso nos faltar? Será que nós sabemos descansar em Deus? O verdadeiro consolo não vem dos homens, não vem dessa terra, ele vem somente de Deus. Essa frase nos convida a confiar menos nas emoções e mais na fidelidade de Deus. A oitava frase é um puxão de orelha santo. Se a cada ano combatêssemos um vício, em pouco tempo seríamos perfeitos. Essa frase pelo menos me dá um pouco de esperança. Quantas vezes nós nos sentimos atolados nas nossas fraquezas?
Mas Deus não pede que nós nos transformemos da noite para o dia. Deus tem paciência conosco, Ele nos pede constância. Se a gente lutar contra um defeito a cada ano, a impaciência, a soberba, o orgulho, aos poucos nós iremos avançar na nossa vida de santidade. O importante é ser perseverante, não desistir. Como diz São Pio, o importante não é quem começou bem, mas é quem persevera até o fim. Que Deus nos dê essa graça de pouquinho em pouquinho a gente ir deixando os vícios para trás e ir combatendo aos poucos para quem sabe um dia a gente ficar bem próximo de ter somente pouquíssimos pecados veniais e quem sabe aí a gente sonhar em trilhar uma vida realmente de santidade, porque é possível para nós também. Eu creio, a cada instante considera como se estivesse perto de morrer. Na verdade, essa não é uma frase para nos assustar, mas para nos despertar. E se hoje realmente fosse o meu último dia, como eu estaria? Como eu estou? Como eu tenho tratado as pessoas que eu amo? Como eu tenho tratado a minha vida de oração? Será que eu estou em estado de graça? Se Jesus voltar hoje, na verdade, a lembrança da morte, ela é uma bênção, porque ela nos ajuda a viver bem a cada dia. No final das contas, pode durar muitos anos para a gente morrer, mas também pode ser agora. Por isso, a nossa conversão precisa ser diária. Todos os dias nós temos que levantar decididos a ser melhor do que o dia anterior e estar sempre em estado de graça, com a confissão em dias, porque nós não sabemos que dia que o Senhor virá nos chamar. E a última frase é: muito rapidamente se perde aquilo que se conquistou com grande esforço. Essa frase, na verdade, é um alerta para nós, porque na vida espiritual nada é automático, né? Nós sabemos disso. Na verdade, nós precisamos sempre buscar crescer na nossa vida espiritual, porque se a gente parar de rezar e de lutar contra os meus vícios, eu vou regredir na fé. Nós sabemos que a tentação é sutil e ela vai nos desanimando. Um dia a gente deixa de fazer uma coisinha, só hoje. No outro dia outro. De repente nós estamos em um vazio existencial da presença de Deus que a gente não tem nem noção. Por isso nós precisamos nos manter fiéis na nossa vida de oração. Mesmo se a gente não tiver vontade, mesmo quando a gente enfrentar a noite escura da alma, como diz São João da Cruz. Porque no final dessa vida, o que vai nos levar para o céu é a nossa perseverança todos os dias, é a nossa vida constante de oração e de renúncia ao pecado. E então, essas frases não nos confrontam muito, mas eu sei que é por amor. Porque Deus, Ele quer nos tirar da superficialidade e nos levar a uma fé verdadeira, uma fé madura. Isso se faz com delicadeza, mas também com a firmeza de um bom pai. E dentre todas essas frases, qual que você mais gostou? Qual que mais chamou a sua atenção? É claro que o livro é de uma riqueza absurda. A gente poderia ficar aqui horas e dias falando sobre a imitação de Cristo. Depois eu vou trazer outras frases aqui que talvez você também ainda não conheça. Mas já deixa aqui embaixo qual que mais chamou a sua atenção. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva, deixe o seu like, comente, curta, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!